Diretiva das Casas do Jardim, Ibacema, Amor e Caridade, estudantes, convidados, é com muita felicidade que eu vou apresentar o trabalho do Allan Kardec, que eu fiz em parceria com a minha colega Daniele Reis Duarte, e nós apresentamos no ano passado. Me perdoem se eu não souber a pronúncia certinha do nome do Allan Kardec, que minha pronúncia em francês não é das melhores. Então, Hippolyte Léon Denis Rivail, popularmente conhecido como Allan Kardec, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Descendente de uma família tradicionalmente voltada para a magistratura e para a advocacia, desde muito jovem ele sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Aos 11 anos, Rivail passou a ser educado no Instituto de Yverdon, na Suíça, de propriedade do educador Pestalozzi. Nessa escola é que lhe desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e livre-pensadores, tornando-se um dos mais eminentes discípulos desse sistema de educação, que foi o grande influenciador da reforma de ensino na França e na Alemanha. Dotado de notável inteligência e atraído para o ensino, aos 14 anos ele já dava aula aos colegas menos adiantados. Aos 18, ele bacharelou-se em ciências e em letras, retornando para a França. Profundo conhecedor da língua alemã, ele traduzia para esse idioma diferentes obras de educação e de moral. Ele dominou ao todo 6 idiomas: francês, alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Mas, além de tradutor, Rivail tinha vocação para inventar métodos educacionais e tinha grande preocupação em facilitar o aprendizado dos estudantes, elaborando então o seu primeiro livro didático, que era um manual chamado Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método de Pestalozzi. Esse material ele foi adotado durante décadas pelas escolas francesas. Como pedagogo, o jovem Rivail ele era membro de várias sociedades culturais e científicas da época, entre outras da Academia Real de Arras. Em 1828, aos 24 anos, ele publicou o Plano para o Aperfeiçoamento do Ensino Público. A luta dele era pela democratização da educação. Aos 37 anos, em fevereiro de 1832, ele casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, e a partir de então, pôde-se dizer que todas as realizações do nosso Allan Kardec se fortaleceram pela parceria desse casal. De 1835 a 1840, fundou na sua casa cursos gratuitos de química, de física, anatomia comparada, astronomia, entre outros. Ele lecionava como pedagogo retórica, anatomia comparada, francês, astronomia, física, fisiologia e química. Publicou diversas obras sobre educação, tornando-se membro da Real Academia de Ciências Naturais. O Allan Kardec, então, ele nasceu sob a religião católica, mas ele foi educado num país protestante, o que o fez experimentar situações de intolerância religiosa e o fez conceber desde cedo, então, a ideia de uma reforma religiosa, no qual ele trabalhou em silêncio durante longos anos com o intuito de alcançar a unificação de crenças. Faltava-lhe, porém, o elemento indispensável à solução desse grande problema. O espiritismo veio ao seu tempo imprimir-lhe especial direção aos trabalhos. Foi então que ocorreu a descoberta. Em 1854, Kardec tomou conhecimento dos fatos que envolviam as mesas girantes e falantes. Ficou sabendo por seu amigo Fortier, um magnetizador de longa data. A reação de Kardec, em princípio, foi totalmente cética. Mas meses depois, em maio de 1855, sem dar muito crédito, ele aceita o convite do Sr. Patier para participar de uma reunião na casa da Sra. Plaine-Maison, presenciando então pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam, em tais condições, depõe ele mesmo, que não deixavam margem a qualquer dúvida. Bastou esta reunião para que Kardec então aguçasse a curiosidade em relação aos fenômenos. Chamaram muito a sua atenção as respostas inteligentes
que a mesa fornecia por meio de pancadas, e os ensaios de escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio do primitivo processo de cesta de bico. O Allan Kardec ele se incomodava muito com o caráter fútil das perguntas que eram dirigidas aos espíritos em alguns desses círculos. Ele achava que elas não tinham profundidade diante da grandiosidade que estava se apresentando ali. Continuando a frequentar a casa da senhora Pliny Maison, ele efetuou observações cuidadosas, repetiu experiências, até que em 1856 encontrou nas sessões da família Baldin o ambiente ideal para prosseguir os seus estudos. As médiums eram as filhas do casal, Caroline e Julie, com então 16 e 14 anos. As meninas colocavam a ponta dos dedos no corpo da cesta, as duas colocavam juntas, e conversando assuntos triviais, esta movimentava-se redigindo as respostas às questões propostas. Rivail formulava as perguntas verbalmente e muitas vezes mentalmente, o que lhe dava mais confiança na existência de seres inteligentes capazes de lhe ler o pensamento. Assim começou a ser escrito e organizado o Livro dos Espíritos. Os espíritos incentivavam o Rivail a rever conteúdos e ele resolveu então submeter os textos a outros médiuns. Foi então que apareceu a terceira principal médium da construção da primeira edição do Livro dos Espíritos, que é a Ruth Celine Japet, que concedeu a Rivail, a pedido dos espíritos, sessões sem públicos voltadas para a revisão deste livro. É nesse período, então, que surge o pseudônimo atribuído a Rivail, Allan Kardec. Em uma das reuniões mediúnicas, um espírito familiar chamado Zéfiro se apresenta como amigo de Rivail há muitos séculos. Zéfiro conta então que a vida corpórea em que eles criaram esse laço de amizade se deu entre os druidas do povo celta, na região da Gália, que atualmente é a França. Naquela época, Rivail viveu como Allan Kardec, um sacerdote druida. A partir de então, todas as publicações voltadas ao espiritismo seriam assinadas por Allan Kardec, reservando o seu nome de batismo somente às obras acadêmico-científicas. Foi então observando, comparando, classificando, explicando e julgando os fatos, sempre com muito cuidado e perseverança, que Kardec concluiu realmente ser os espíritos daqueles que morreram a causa inteligente dos efeitos inteligentes. Ele percebeu que cada espírito possuía um grau de conhecimento e de moralidade e deduziu as leis que regem esses fenômenos. A partir da análise desses fenômenos, ele pôde extrair uma doutrina de esperanças, de consolações e de solidariedade universal. Kardec definiu o espiritismo como uma nova ciência. Em meados de outubro de 1857, iniciaram as reuniões espíritas na residência do casal Allan Kardec. Eram saraus íntimos, de 8 a 10 pessoas no máximo. Aconteciam nas terças à noite, e a principal médium era a senhorita Hermance du Fox. Mas como o número de frequentadores foi aumentando constantemente, era necessário um lugar mais amplo. A solução foi alugar uma sala maior e dividir o valor, a despesa, entre os participantes. Em 1º de abril de 1858, foi fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi a primeira sociedade regularmente constituída, que representou um importante papel na marcha do espiritismo. Allan Kardec, claro, presidiu essa sociedade, imprimindo aos trabalhos uma direção uniforme e metódica, dentro da mais severa vigilância. Depois de passar por outros endereços, devido à necessidade cada vez maior de ampliação, em abril de 1860, a sociedade ficou definitivamente instalada na rua Sainte-Anne, número 59, como mostra essa foto aí no slide ali acima. Para lá seria transferido 3 meses depois o escritório da Revista Espírita e também o domicílio particular de Monsieur e Madame Allan Kardec. Kardec passou os anos finais de sua vida dedicado à divulgação do espiritismo entre os diversos simpatizantes e também defendendo-a dos seus opositores. E aos 64 anos de idade, em 31 de março de 1869, Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Allan Kardec, desencarnou em decorrência da ruptura de um aneurisma na veia aorta. O desencarne aconteceu na casa dele,
no período em que trabalhava numa obra sobre relações entre o magnetismo e o espiritismo, ao mesmo tempo em que ele se preparava para uma nova mudança de local de trabalho. Kardec está sepultado no cemitério de Père-Lachaise, uma célebre necrópole da capital francesa. Seu túmulo erguido como dólmens druídicos, como mostra aí na fotografia. Em sua tumba, o seu lema escrito em francês: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Allan Kardec, ele nos deixou algumas obras. Foram 23 obras fundamentais para nos entregar o Espiritismo. Dessas 23, 5 são livros basilares da doutrina, que são conhecidos como o Pentateuco Kardeciano. São eles o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas 5 obras, elas surgiram a partir de estudos feitos para a compilação do Livro dos Espíritos. E as obras que surgiram a partir daí vieram como edições complementares das originais ou como folhetos de popularização mais rápida de alguns princípios. Então, iniciando pelo Livro dos Espíritos, essa obra é que se estabelecem os princípios da doutrina espírita, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, reunidos e organizados por Allan Kardec. Esse livro veio a público em 18 de abril de 1857, no Palais Royal, em Paris. O livro é feito na forma de perguntas e respostas. Originalmente tinha 501 itens, mas, após o primeiro esboço, esse método de perguntas e respostas foi submetido à comparação com as comunicações obtidas por outros médiuns franceses, num total de mais de 10 envolvidos nas palavras de Kardec. Segundo Canuto de Abreu, a segunda edição francesa, ela foi lançada em 18 de março de 1860. E para essa revisão, Kardec manteve contato com um grupo de espíritas de cerca de 15 países da Europa e também das Américas. É nessa segunda edição que aparece, então, o que a gente conhece, que são 1018 perguntas e respostas. Nas edições mais atuais, 1019. Esse acréscimo, a Federação Espírita Brasileira diz que foi devido ao codificador não ter numerado a pergunta imediatamente após a 1010, como 1011. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Tem a das causas primárias, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, das leis morais e das esperanças e consolações. Em seguida, tem o Livro dos Médiuns, que foi publicado em janeiro de 1861. Esse livro ele reúne um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade e as dificuldades e obstáculos que se podem encontrar na prática do espiritismo. Porém, essa obra ela não é uma receita universal e infalível para formar médiuns. O objetivo dela é de indicar meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, respeitando as disposições de cada um. Ela se divide em 2 partes. Na primeira, tem as noções preliminares, e na segunda parte, tem as manifestações espíritas. É bem mais extensa e é composta de textos explicativos e também de perguntas e respostas. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em Paris em 15 de abril de 1864. Nele são tratados os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sob a ótica da doutrina espírita, tratando com especial aplicação dos princípios da moral cristã. Esta obra, então, contém a explicação das máximas morais de Cristo em concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Longe de pretender ser uma Bíblia espírita, ou mesmo de objetivar uma reinterpretação espírita do livro sagrado, Kardec ele se empenha em extrair dos evangelhos princípios de ordem ético-moral universais e em demonstrar a sua consonância com aqueles defendidos pelo Espiritismo. É baseado em instruções de espíritos superiores e sempre é registrado nos finais dos capítulos, Kardec explica as máximas morais de Jesus, convidando-nos a vivenciá-las no nosso dia a dia. A próxima obra, que é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, a publicação dela foi em Paris, em 1º de agosto de 1865.
Essa obra compõe-se de duas partes. Na primeira, Kardec ele aponta contradições filosóficas e incoerências com o conhecimento científico, superáveis, segundo ele, mediante a fé raciocinada. Ele também aborda pontos como origem da crença dos demônios, segundo a Igreja e o Espiritismo, intervenção dos demônios nas modernas manifestações e a proibição de invocar os mortos. E na segunda parte, constam dezenas de diálogos que foram estabelecidos entre Kardec e diversos espíritos, nos quais estes narram impressões que trazem do além-túmulo e de como se deu o processo do desencarne para pessoas de diferentes tipos de caráter, espíritos felizes, infelizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos e espíritos endurecidos. O céu e o inferno, então, ele coloca ao alcance de todos os conhecimentos do mecanismo pela qual se processa a justiça divina em concordância com o princípio evangélico, a cada um segundo suas obras, a lei da causa e do efeito. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, publicado em 6 de janeiro de 1868. Nessa obra, então, o Kardec ele aborda diversas questões como criação do universo, formação dos mundos, surgimento do espírito, segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade. Kardec estuda os chamados milagres como fenômenos naturais, cujos mecanismos de funcionamento são desconhecidos pela ciência. Descreve os feitos extraordinários de Jesus Cristo, explicando o que teria realmente acontecido. E também mostra o processo espiritual e físico de criação da Terra, dos astros e planetas que compõem o universo, segundo a visão científica. Com essa obra termina o Pentateuco. As próximas que eu vou apresentar agora não fazem parte do Pentateuco, mas todas as publicações de Kardec, elas representam valiosos documentários de estudo e de historiologia do Espiritismo. São elas: O que é o Espiritismo, que foi publicado em 1859, e tem 3 partes. O primeiro são formas de diálogos entre um crítico, um cético e um padre. Ele traz resposta àqueles que desconhecem os princípios básicos da doutrina. O segundo e o terceiro capítulo, ele faz um resumo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. E ainda tem uma biografia do Allan Kardec por Henri Sauce. Depois vem o Espiritismo na sua mais simples expressão, que tem 3 partes também, e teve como objetivo popularizar o Espiritismo por meio de uma apresentação sucinta dos princípios da doutrina espírita. O próximo livro, que foi O Viagem Espírita, em 1862, são relatos das impressões das viagens feitas entre os anos de 1860 e 1867, que Allan Kardec visitou mais de 20 cidades da França e da Bélgica. Para Kardec, essa viagem teve finalidade de avaliar a situação em que se encontrava a doutrina espírita e levar ao conhecimento geral orientações necessárias aos organizadores dos diferentes centros. Ele ainda oferece, no final do livro, um projeto de regulamento para o uso de grupos e de pequenas sociedades espíritas. Instrução prática sobre as manifestações espíritas. Essa obra, ela é a primeira tentativa de um vocabulário espírita. São cerca de 160 verbetes que foram realizados pelo próprio Allan Kardec, e mais um notável quadro sinótico da nomenclatura espírita. Ela foi lançada em 1858, ou seja, em ordem cronológica, seria a segunda obra da codificação. São 11 capítulos dedicados aos médiuns e estudiosos da mediunidade. Essa obra foi esquecida e redescoberta em 1923 por Jean Mayer. Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Então, foi um livro, uma obra, uma exposição sumária do espiritismo prático, cujo percurso vai da natureza dos espíritos às reuniões espíritas, passando pelas manifestações dos espíritos e pelo papel dos médiuns. Depois vem o catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Esse trabalho foi a última obra original publicada por Allan Kardec e contém a indicação de cerca de 200 livros, todos eles classificados criticamente por Allan Kardec. A Revista Espírita, ela é uma coletânea anual com publicações mensais. Foram 11 anos e 4 meses de trabalho intensivo. A primeira publicação dela foi em 1º de janeiro de 1858.
Não tinha nenhum único assinante, e inclusive nenhuma ajuda financeira. Tudo se fez com recursos do próprio Allan Kardec. Mas a partir de 1º de janeiro dessa primeira edição, os números se sucederam sem interrupção. E como previra o espírito, esse jornal se tornou o meu poderoso auxiliar. Ao título principal, Revista Espírita, Kardec entendeu por bem juntar o subtítulo, Jornal de Estudos Psicológicos, considerando que o espiritismo igualmente estuda a alma humana, suas faculdades e sentimentos, seu modo de vida e de relação. E, por fim, as obras póstumas. Foi uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris, em janeiro de 1890, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A epígrafe da obra reza: é preciso propagar a moral e a verdade. Essa obra, então, se divide em duas partes. Na primeira, é uma série de artigos escritos por Allan Kardec, em épocas bastante diferentes, e tem temas como perispírito, transfigurações, sonambulismo e telepatia. Também sobre temas sociais e filosóficos, a exemplo do estudo sobre a natureza do Cristo e dos ensaios, as cinco alternativas da humanidade, e também liberdade, igualdade e fraternidade. Na segunda parte, uma série de transcrições de reuniões mediúnicas, nas quais Kardec tomou parte e versaram basicamente sobre desenvolvimento das ideias espíritas, sua divulgação e sua influência nas sociedades europeias. Há diversas notas de Kardec explicando o contexto em que se estabeleceram essas comunicações e que, somando ao ordenamento cronológico em que já achavam organizados os textos, dá margem à ideia de que se tratava de uma nova obra que estaria sendo compilada pelo codificador do Espiritismo. Então, deixei uma mensagem, né, final do nosso Allan Kardec, que reconhece a e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Muito obrigada.